Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, familiares, todo mundo com muita saúde, muita paz. Bom pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje estaremos abordando aqui conteúdos novos, mais velhos ao mesmo tempo, né? Como eu falei para vocês na aula passada, esses conteúdos agora vocês vão gostar um pouco mais, porque na verdade nós estamos fazendo apenas uma revisão, né, de cálculo 1. E aí inserindo aí uns conceitos a mais, que é o caso da função com mais de uma variável. Mas eu mostrei para vocês que quando você trabalha uma função com mais de uma variável, se você estiver analisando uma das variáveis, as outras são constantes. E aí todas as propriedades que nós vimos até então no cálculo 1 para derivadas, para limites e para a integral também, que a gente vai ver futuramente, as condições são as mesmas, beleza? O que nós vamos abordar hoje, pessoal? Vamos abordar hoje a derivada composta e diferencial total. Bom, a derivada composta, ou também conhecida como regra da cadeia, nós vimos lá no cálculo 1. Se vocês lembrarem bem, foi abordado em cálculo 1 que quando você tem uma função com mais de uma variável, ou composta por mais de uma variável, a derivada dessa função vai ser igual a quem? Ao produto das derivadas das funções que compõem. E recordando aí do cálculo 1, qual que era a parte mais difícil que a gente tinha? Era identificar quais as funções que estavam compostas ou que compunham essa função. Beleza? E depois a gente vai ver a diferencial total, que nada mais é do que o quê? A soma das derivadas parciais. Então, nessa aula específica, nós só vamos fazer, na verdade, uma revisão da nossa aula passada e acrescentar esses conceitos aí da diferencial total, beleza? Vamos lá então? Pessoal, então olha só recordando, né, o que nós vimos na aula passada, então recordando aí, veja só, deu um probleminha aqui pessoal, desculpa aí. Então só recordando o que nós vimos na nossa aula passada, nós vamos falar, claro, de derivadas parciais, né? Por que não falar de derivadas parciais? Porque quando você vai calcular uma derivada de uma função composta, você pode calcular a derivada tanto em relação à variável x, y ou z. Tá? Então vai depender, ou w, vai depender de quais variáveis nós estaremos trabalhando. Vou mostrar para vocês alguns exemplos das derivadas parciais. Na verdade, combinando isso aí com a diferencial total, tá ok? Então, recordando que quando você tem uma função f de x, y, z, se você quer calcular a derivada em relação, você quer indicar a derivada parcial em relação a x, você pode usar essa anotação aqui em cima. Se você estiver usando quer calcular a derivada em relação a y, você pode usar essa anotação do meio. E se você quiser calcular a derivada parcial em relação a z, você pode usar essa derivada ou essa anotação aqui de baixo. Beleza? Isso que nós vimos na aula passada. Então vamos lá, pessoal. O que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós vimos derivadas parciais de funções simples. Tá? Não é um termo muito correto, mas vamos dizer assim, funções simples, o que eu quis dizer para vocês? É x ao cubo, y ao quadrado, z à quarta. Então são funções algébricas, funções polinomiais algébricas. Beleza? Mas e quando você tem uma função trigonométrica, uma função logarítmica, uma função exponencial, que ela é composta por outra função? Por exemplo, veja só, pessoal, nós temos a função aqui, ó, uma função com 3 variáveis. Então, eu até separei aqui os fatores dessa função. Então, o primeiro fator é seno de x ao quadrado z. Então, veja que isso aqui é uma função composta. Por que ela é uma função composta? Porque, veja, eu tenho a função do arco e tenho uma função seno. E aí eu volto naquilo que nós comentamos, né, em nossas aulas lá em cálculo 1, e eu iniciei também comentando um pouco em cálculo 2. Por que eu estou dizendo que essa função é uma função composta e não uma função simples? Novamente, pessoal, essa questão de classificá-la como função simples é só para a gente diferenciar aqui como nós vamos analisar. Por exemplo, eu penso numa função simples, uma função seno de x. Uma função que for seno de x ao quadrado, ela deixou de ser simples. Né? Por quê? Porque aí você tem um arco de x ao quadrado.
Então você tem uma composição da função seno por uma função x quadrado. Da mesma forma nós temos aqui, ó. Veja, o primeiro, eu tenho o seno de x ao quadrado z. Então eu tenho o arco e tenho a função seno. Aqui, secante de 4y ao quadrado z quadrado. Eu tenho o arco e tenho a função secante. Eu tenho ln de 4zxy ao cubo. Então eu tenho o arco e tenho a função ln. E assim, pessoal, se vocês recordarem do cálculo 1, serve também para função arquitangente, para função exponencial, todo tipo de função. É os mesmos conceitos que nós utilizamos lá no cálculo 1. E aí gostaria que quem tiver dificuldade, retome aqueles conceitos que nós estudamos em cálculo 1, tá ok? Beleza, pessoal? Vamos lá, o que nós queremos? Nós queremos determinar o f de 3, ou seja, a derivada parcial em relação a z. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos derivar separadamente cada fator desse. Por quê? Porque nós já vimos que a derivada da soma, ó, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso calcular a derivada de cada fator desse e depois somar isso no final. Então, vamos pensar. No primeiro termo, quais são as funções que eu tenho? Eu tenho x quadrado z. Qual que é a outra função? A função seno. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a z. Qual que é a derivada de x quadrado z? Não vai ser só x quadrado? Olha aqui, ó, x quadrado. Vezes a derivada da função seno. A derivada da função seno não é cosseno, mas vai ser cosseno de quem? Cosseno do arco interno, que está aqui. Beleza? Isso aqui nós vimos lá no cálculo 1. Vamos pensar o segundo fator. Veja, no segundo fator, pessoal, eu tenho, quais são as funções que eu tenho? Eu tenho 4y ao quadrado z quadrado e tenho secante. Então, eu vou derivar esse primeiro fator, 4y ao quadrado z quadrado em relação a z. Vai ser quem? 8y ao quadrado z. Vezes a derivada da secante. Mas a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, vai ser secante desse arco, ó, secante desse arco vezes a tangente do arco. Novamente, isso aqui nós vimos lá em cálculo 1. Então, o que mudou é que nós inserimos aqui mais uma variável. Joia, vamos para o terceiro fator. Bom, o terceiro fator eu tenho duas funções também. 5zxy ao cubo, ln, e a função ln. Então, eu vou derivar 5zxy ao cubo em relação a z. Então, vai ser quem? 5xy ao cubo. Beleza. Vezes a derivada de ln. Derivada de ln, por exemplo, derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, a derivada de ln desse logaritmando aqui vai ser 1 sobre ele. Tá vendo? Então, veja que isso que eu estou falando para vocês, nós já vimos lá no cálculo 1. Nós só estamos retomando os conceitos. E quem seria a derivada total? Quem seria a derivada parcial em relação a z, então? A derivada parcial vai ser a soma das derivadas. Então, vai ser x ao quadrado vezes cosseno de x quadrado z, mais a derivada do segundo fator que nós colocamos aqui, 8y ao cubo z, vezes secante desse arco, vezes tangente do arco. Eu só troquei a ordem, tá, pessoal? Não tem problema. Mais quem? A derivada do terceiro fator, que é 1 sobre 5zxy ao cubo, vezes 5xy ao cubo. Bom, e aí aqui agora é só simplificando o que for possível, pessoal. Então aqui não deu para simplificar nada no primeiro fator. No segundo também não deu para simplificar nada. E simplificamos aqui no terceiro fator, que sobrou só o z. Simplifica 5 por 5, x por x, y ao cubo por y ao cubo, sobrou só o z. Beleza? Viu que é bem tranquilo calcular a derivada parcial de uma função composta? Vamos pensar agora, esse exemplo agora derivando ele em relação a y. Então veja, nós temos o primeiro, então vamos lá, calculando a derivada em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y. Primeiro fator, pessoal, não tem y. Então, se não tem y, a derivada é zero. Derivando o segundo fator em relação a y. Então, como é que vai ficar isso aqui? Veja só, vai ser a derivada de 4y ao quadrado z, não vai ficar 2 vezes 4 que dá 8? Está aqui, ó. 2 vezes 4, 8yz ao quadrado. Eu só troquei a ordem, tá, pessoal? Vezes a derivada secante. Derivada secante não é secante desse arco, vezes a tangente do arco.
mais derivada desse fator aqui em relação a y. Vai ser quem? 3 vezes 5, está aqui, ó, zxy², vezes a derivada de ln, que é 1 sobre 5zxy². E aí, só reorganizando isso aí, fatorando ou simplificando o que for possível, aqui era 0, não tem, ficou 0, né? Aqui eu posso resolver somente indicar o produto, não tem como eu fazer essa distributiva aqui, e aqui eu simplifiquei. Então veja, pessoal, que você calcular uma derivada de uma função composta de mais de uma variável é o mesmo processo que você fez ou faz lá no cálculo 1. Primeiro você identificar quais são as funções que compõem, e depois derivar elas separadamente, e a derivada dessa função é igual a quem? Ao produto das derivadas dessas funções. Como nós temos uma soma, né, e aqui eu dividi por fatores, então a derivada parcial em relação a y aqui foi a derivada dessa função em relação a y, mais essa e mais essa que foi o que nós tivemos aqui. Beleza? Viu que é tranquilo? Recordem lá nos materiais de cálculo 1 que vocês já estudaram para ter o suporte aqui nesse conteúdo. Lembrando que eu posso ter mais de uma função, quer dizer, eu posso ter mais de duas funções. Aqui eu coloquei só com duas funções, mas poderíamos ter 3 funções, 4 funções, que o processo seria o mesmo, tá ok? Bom, vamos pensar nessa daqui agora, derivando essa daqui em relação a y. Mas qual que é a diferença dessa para aquela outra lá e tal? Lembra, pessoal, que nós vimos no cálculo 1 que você tem a derivada do produto, tem a derivada do quociente. Então, se você verificar que existe um produto ou um quociente, você tem que aplicar as regras de derivação. Então, por exemplo, derivada do produto é quem? É a derivada primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Isso vocês viram lá no cálculo 1 e está bem bem tranquilo na cabeça de vocês aí. Derivada do quociente é quem? É a derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Isso nós vimos lá no cálculo 1. E nós vamos aplicar aqui de novo. Por que nós vamos ter que aplicar nessa função? Porque, olha só, pessoal, é uma função de f de x, y. Então, eu tenho duas variáveis x e y. E eu quero calcular a derivada em relação a y. Veja que eu tenho um produto de funções. Tomar cuidado que isso aqui, ó, isso aqui é uma função e esse aqui é outra função, é um produto. Agora, veja que essa função e elevado a x é uma função composta, e elevado a y sobre x, e a função ln de x ao quadrado sobre y também é uma função composta. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou aplicar a regrinha. É a derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aí. Primeiro, quais são as funções que eu tenho no primeiro fator? Y sobre x e a função e. Então, qual que é a derivada de y sobre x? A derivada de y sobre x, derivando o y não vai ser 1? Então, vai ficar 1 sobre x. Vezes a derivada da função e, que é ela mesma, e elevado a yx. Bom, calculando a derivada agora do segundo fator, dessa. Quais são as funções que eu tenho, pessoal? Eu tenho x ao quadrado sobre y, que eu posso reescrever. Aqui, pessoal, ficou um erro aqui, tá? Só para vocês, peço para vocês corrigirem aí. Na verdade, é x ao quadrado vezes y a menos 1, não é elevado no expoente, tá? Por favor, corrijam aí. Então, e temos a função ln. Então, vamos derivar. Qual que é a derivada de y a menos 1? Lembrando, tá, pessoal? Aqui é x ao quadrado vezes y a menos 1. Então, qual que é a derivada de y a menos 1? Não vai ser menos 1 vezes y. Aí eu vou lá e vou subtrair 1 no expoente. Menos 1, não vai dar menos 2? Vezes x quadrado. Ok? Joia, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? Veja, vezes... Então, nós calculamos a derivada do primeiro fator, tá aqui, vezes a derivada de ln. Qual que é a derivada de ln, pessoal? Derivada de ln, se fosse ln de x, não é 1 sobre x? Então, vai ser 1 sobre quem? X ao quadrado sobre y, que está aqui. Pessoal, novamente, só para frisar bem, aqui é x ao quadrado vezes o y a menos 1. Por isso que deu essa derivada, tá?
Bom, pessoal, só reorganizando isso aqui. Menos y a menos 2x² é a mesma coisa que menos x² sobre y². Porque aí o que eu fiz? Eu fiz o caminho inverso. Quando estava embaixo, eu passei ele multiplicando, ficou negativo. Quando estava multiplicando e eu inverti para a divisão, também troco o sinal. Como era menos 2, y menos 2 ficou x² sobre y². Vezes, quando eu faço aqui, pessoal, divisão de fração nesse fator, não é? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ser, conserva a primeira, 1 vezes o inverso da segunda, que vai ser quem? Y sobre x², que está aqui. Simplificando aqui o x² por x², o y por y² sobrou quem? Menos 1y. Então, quem que é a derivada dessa função aqui em relação a y? Como é um produto, eu vou aplicar a regra do produto. Então, veja só, pessoal. A derivada da função z em relação a y é igual à derivada da primeira, que é isso aqui, ó, lá em cima. Está aqui. Vezes a segunda sem derivar, que está aqui. Mais, né, seria mais a primeira. Quem é a primeira nossa? A primeira não é e elevado a y sobre x? Está aqui. Vezes a derivada da segunda, que deu menos 1 sobre y. Quando você pegar esse menos aqui, vezes o mais da propriedade da derivada do produto, aqui vai dar menos. Então, veja só, quando você tem uma função composta, se você verificar que essa função composta também existe um produto, você tem que aplicar a regra do produto. Se tiver o quociente, você vai aplicar a regra do quociente. Igual nós fizemos, tá, pessoal? Igual nós fizemos lá no cálculo 1. Beleza? Então, retome. Quem tiver com dúvida da derivada composta, retome aqui os conceitos que nós vimos em cálculo 1 lá, para vocês darem uma reforçada aí no conhecimento. Tá joia? Pessoal, beleza. Nós vimos então a derivada parcial, ela pode ser calculada também de uma função composta. Mas nós queremos calcular a diferencial total. Então, o que é um diferencial total para nós? O próprio nome já fala, diferencial, derivada. Total, então eu quero a derivada em função de todas as variáveis. Então, a diferencial total de uma função w de x, y, nada mais é, pessoal, que a derivada da função w, pessoal, aqui ficou um erro, tá? Só errei aqui, ó, ficou g, mas é w, né? Então, da função w em relação a x, mais a derivada da função w em relação a y. Beleza? Então, por favor, pessoal, a hora que vocês forem estudar, no lugar desse g aqui é o w. Foi na hora de digitar aqui, eu acabei que confundindo aqui, tá? Então, a derivada total de w, de x, y, é a derivada da função em relação a x, vezes a variação de x, mais a derivada da função em relação a y, vezes a variação de y. Ah, mas como é que eu posso verificar isso aí, Jorge? Como é que seria um exemplo para a gente calcular? Bem simples, pessoal. Veja só, quando você vai calcular uma diferencial total, obrigatoriamente você tem que calcular a derivada parcial. Então, se eu tiver uma função com duas variáveis, eu vou calcular a derivada parcial em relação às duas variáveis. E a diferencial total nada mais é que a derivada parcial multiplicada pela variação em relação à variável que você está calculando, mais a derivada parcial em relação a outra variável, vezes a variação dessa variável. Então, vamos pensar aqui comigo. Tá? E aí, pessoal, novamente, tá? No lugar desse g aqui era para ser w. Tá? Eu coloquei a função w lá em cima e aqui acabei colocando função g. Tá, ok? Bom, vamos lá. Pessoal, então vamos pensar nisso daqui. Eu tenho g de x, y. Olha só, eu quero calcular a diferencial total dessa função. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que calcular a derivada parcial. Então, vamos calcular a derivada parcial em relação a x. Então, a derivada parcial em relação a x. Então, derivando em relação a x, de x ao quadrado vai dar 2 vezes 5, 10, x, y ao cubo. Derivando em relação a x, vai dar 3 vezes 3, 9, 9x ao quadrado, y. Derivando em relação a x, vai sobrar só o y. Derivando em relação a x, dá zero. Beleza. Vamos calcular a derivada parcial em relação a y. Quem vai ser? 3 vezes 5, 15, x quadrado, y quadrado. Derivando em relação a y, menos 3x quadrado. Derivando em relação a y, menos x. Derivando 5 em relação a x, a y dá zero. Beleza, calculei a derivada parcial. Agora eu quero indicar a derivada
a diferencial total. Se eu quero só indicar ela, olha só como é que vai ficar. É a derivada parcial em relação a x, vezes a variação de x, mais a derivada parcial em relação a y, vezes a variação de y. Se você tivesse uma função com 3 variáveis, o que seria? A derivada parcial em relação a y, vezes a variação de y. Tá ok? Então, a diferencial total, você pode indicar ela como o quê? É o produto das derivadas parciais pelas suas variações, isso adicionado. Tá? Então, tenho 3 variáveis, é a derivada parcial em relação a x, vezes a variação de x, mais a derivada parcial em relação a y, vezes a variação de y, mais a derivada parcial em relação a z, vezes a variação de z. Ah, Gelson, mas aí para por aí, eu posso parar por aqui ou dá para fazer mais alguma coisa? Sim, se você tiver o valor de x e de y e você também conhecer a variação, basta você substituir. Tá? Nós vamos ver um exemplo ali agora sobre isso daí. Então, se eu conheço, x vale 2 e y vale 1, aonde tiver o x aqui agora, eu vou substituir por 2 e 1, tanto aqui como na parcial de y. E se eu conhecer a variação de x e a variação de y, eu vou multiplicar. A gente vai ver um exemplo e aplicação disso daí. Beleza? Então, veja só. Uma aplicação, pessoal. Foram feitas medidas do raio, da base e da altura de um cone circular reto. E obtivemos 10 centímetros e 25 centímetros, respectivamente. Então, você tem um cone no qual o raio dele tem 10 centímetros e a altura desse cone é 25 centímetros. Aí vem, com possível erro nessas medidas de no máximo de 0,1 centímetro. Utilize a diferencial total para estimar esse erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Então, veja só, o que você pode fazer? Você pode utilizar aqui a diferencial total para verificar qual foi o erro. Vamos pensar assim, vamos pensar que você estivesse construindo um reservatório de água na forma de um cone. E aí, você pode ter um erro máximo de 0,1 centímetro na espessura desse cone, dessas paredes. Então, qual que é o erro que você vai ter de material? Se você usar exatamente 10 centímetros e 25 centímetros para o raio e para a altura, ou se você usar uma espessura com erro ou para mais ou para menos de 0,1 centímetro. Então, vamos pensar isso aí. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Como é que eu calculo o volume de um cone? Bom, volume de um cone, vocês viram no ensino médio, que nada mais é do que o quê? 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura. Na verdade, se você pensar num cone, o cone e a base é circular. Então, o volume de um cone é 1/3 da área da base de uma circunferência vezes a altura do cone. Beleza? Bom, agora olha só, pessoal, que interessante. Essa função aqui do volume, nós até comentamos na nossa primeira aula de funções de várias variáveis, que é uma função de 2 variáveis. Quais são as variáveis que nós temos? Nós temos o raio e temos a altura. Se eu mudar o raio ou mudar a altura, ou mudar os dois simultaneamente, automaticamente vai mudar o volume do cone. Então, é uma função de 2 variáveis, ou seja, uma função que depende de 2 variáveis. Agora, como eu quero saber qual é o erro máximo num contexto geral, então eu quero saber a variação tanto em função da altura como em função do raio. E aí eu vou calcular a diferencial total. Como é que eu posso fazer isso? Então, veja só, se eu vou calcular a diferencial total do volume do cone, então eu quero calcular a derivada total dessa função. Então, veja só, pessoal, aqui ficaria, 1/3 é constante. Então eu coloquei ele em evidência aqui, tá vendo? Eu posso fazer isso. Se não quiser, não tem problema. Então, eu derivei essa função, porque na verdade a função depende de quem? De r² e de h. Então, eu derivei r² h em função de h, do raio, que é uma das variáveis. Ou a derivada parcial em função de r. Dá quanto? 2rh, como é uma diferencial total, vezes a variação de r. Mais a derivada parcial disso aqui, de RH, r² h, em função de h. Não vai sobrar só o r²? Vezes a variação de h.
Então, pessoal, eu vou voltar no slide anterior, tá? Vou voltar no slide. Veja o que nós fizemos aqui. Aqui o que eu fiz foi só colocar 1/3 em evidência, porque é uma constante. Eu ia ter 1/3 multiplicando aqui e 1/3 multiplicando aqui. Então, o que eu falei no slide anterior, pessoal? Vou voltar aqui, ó. Que a derivada ou a diferencial total de uma função é o produto a soma do produto das derivadas parciais pelas suas variações. Derivada parcial em relação a x vezes a variação de x, mais a derivada parcial em relação a y vezes a variação de y, que foi exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Derivada parcial, veja só, pessoal, ó, derivada parcial em relação a r vezes a variação de r, mais a derivada parcial em relação a h vezes a variação de h. Como esse 1/3 é uma constante, eu coloquei ele em evidência. E aí, pessoal, agora basta você substituir. Mas substituir como? Uai, eu tenho o valor do r, eu tenho o valor da altura, então eu vou substituir nessa equação. Então eu tenho 1/3 de π, que é esse valor, 2 vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 25. Agora, o erro máximo, tanto para a altura como para o raio, não é de 0,1? Então, a variação do ΔR é 0,1. Está aqui. Mais r², então 10 ao quadrado, vezes a variação da altura, que é de quanto? De 0,1 centímetro. Quando nós resolvemos isso daí, nós chegamos a algo aproximado a quanto? A 20π, que 20π é aproximadamente 63 centímetros cúbicos. Então, quer dizer que o erro que você vai ter no seu pensar assim, bom, eu tenho um erro de 0,1 centímetro, e qual é o percentual que esse erro me proporciona no contexto geral? Aí basta você fazer o quê? Esse aqui, pessoal, esse 63 é o que você está pensando em torno desse erro aqui de 0,1 centímetro. Agora, quanto que esse erro aqui corresponde em torno do volume se você estivesse utilizando exatamente raio 10 e você utilizando a altura 25? Então, quando você substituir aqui raio igual a 10 e altura igual a 25 centímetros, vai chegar num valor lá, correto? Quando você pegar 63, dividir por esse valor e multiplicar por 100, o que você vai chegar é num erro de aproximadamente 2,3%. Então, o que acontece? Esse erro aí, ele é um erro permitido dentro do sistema que você está analisando? Acredito que sim. Por quê? Porque, na verdade, quando você trabalha com estatística, geralmente se utiliza um erro de 5%. Beleza? Não quer dizer que você tem que utilizar. Agora, é claro, aí vocês vão avaliar caso a caso. Então, se você quer calcular uma diferencial total aplicada em um problema como foi esse, veja, o que nós fizemos? Nós calculamos a derivada dessa função volume em relação a R, vezes a variação de R, mais a derivada dessa função volume em relação a H, vezes a variação de H. O R e o H são os que foram dados no problema. E o ΔR e o ΔH é exatamente a variação que nós temos tanto para a altura como para o raio. Beleza? Vamos ver o próximo exemplo aí? Veja aí, pessoal. Um exemplo também interessante, a gente vai discutir mais sobre ele. As dimensões de uma caixa retangular são medidas como 75 centímetros, 60 centímetros e 40 centímetros. E cada medida foi feita com a precisão de 0,2 centímetros. Então, quer dizer que essas 75, 60 e 40 tem uma precisão de 0,2 centímetros, seja para mais ou para menos. Aí você vai avaliar no seu problema, no seu trabalho. Se pode ser mais ou se pode ser menos, se pode ser os dois, eu não sei. Aí, use as diferenciais para estimar o maior erro possível quando calculamos o volume da caixa. Pessoal, então se eu vou usar a diferencial, primeiro eu tenho que pensar qual é a função. Se é uma caixa retangular, como é que eu calculo o volume de uma caixa? O volume de uma caixa não é base vezes altura vezes comprimento? Então, se nós pensarmos aqui, o volume da caixa V é igual ao valor do comprimento x, que eu estou chamando, y, que é a largura, e z, que é a altura. Beleza? Bom, Jorge, mas quem vai ser a altura, quem vai ser comprimento e quem vai ser a largura aqui? Bom, aí você tem que identificar isso aí ou determinar no seu problema, tá? Como aqui é um problema particular, já vou dizer agorinha por que ele é particular,
Né? Particular assim, desculpa, na verdade é um problema que não me cabe dizer quem é quem, porque eu não preciso dessa informação, porque o volume nada mais é que o produto entre eles. Mas agora eu vou fazer um comentário em cima desse próprio exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer agora. Mas vamos calcular primeiro aqui. Como é que eu posso usar a diferencial total aqui? Então a diferencial total do volume vai ser quem, pessoal? A diferencial total de V vai ser a variação em relação a x vezes a derivada parcial em relação a x vezes a variação de x, mais a derivada parcial em relação a y vezes a variação de y, mais a derivada parcial em relação a z vezes a variação de z. Então como é que ficaria isso aí? Olha só. Então a diferencial total vai ser, olha só, a variação da função volume em relação a x vezes a variação de x, mais a derivada da função volume em relação a y vezes a variação de y, mais a derivada da função em relação a z vezes a variação de z. Lembrando, pessoal, que isso aqui são notações. Eu poderia ter colocado aqui o f de x, f1, ou aqui o f de y, f2, ou o f de z, f3. A notação você escolhe. Então, vamos lá. Derivando essa função aqui em relação a x, não vai sobrar só o yz? Está aqui, ó, vezes a variação de x. Derivando essa função em relação a y, não vai sobrar só o xz? Vezes a variação de y. Derivando essa função em relação a z, vai sobrar xy, vezes a variação de z. Beleza? Agora é substituir os valores. Quem é x, quem é y, quem é z? Pessoal, veja só, como nós não mencionamos a característica dessa caixa, se ela tem tampa ou se ela não tem, não vai fazer diferença. Tá? Agora, se nós tivéssemos falado assim, não, essa caixa não tem tampa. Se essa caixa não tem tampa, nós temos que identificar quem é a altura, quem é o comprimento e quem é a largura. Por quê? Principalmente a altura. Porque se você não está dizendo que aqui não mencionou nada, então nós estamos partindo do pressuposto que ela é uma caixa fechada. Então, a altura, eu tenho uma variação, né? Quando você pensa na altura, eu tenho uma variação tanto em relação à tampa como ao fundo. A largura, eu tenho a variação em relação aos dois lados. E o comprimento, eu tenho a variação dos dois lados. Agora, se por acaso essa caixa não tivesse tampa, a altura não podia ter duas variações. Então, eu tinha que especificar isso aqui para nós. Tá ok? Mas isso é um problema que a gente vai tratar depois em aulas posteriores. Tá ok? Então, como é que vai ser isso aqui, pessoal? Como é que eu posso resolver isso aqui? Olha só. Só vou substituir. Ó. Então, y vezes z, como eu falei para vocês, é uma caixa fechada, não estou especificando se está aberta, então ela possui todas as dimensões, então ficou 60 vezes 40, aqui eu assumi a ordem, tá pessoal? X, y e z, vezes a variação, que é quem? Ou a precisão de 0,2. Mas aqui é xz, então 75 vezes 40, vezes a precisão, que é 0,2. Aqui foi quem? XY, então 75 vezes 60, vezes a variação ou a precisão que foi 2. Qual é o resultado que eu tive? Eu tive um resultado de quanto? De 1980. Se você pegar, pessoal, esse 1980 e calcular o volume aqui, ó. Então, você pegar o volume 75 vezes 60 vezes 40, você vai chegar no valor. Então, vamos acompanhar. 75 vezes 60 vezes 40. Isso dá um total, pessoal, de 180 mil. Se você pegar 1980, que foi o que você encontrou utilizando a diferencial total, e dividir pelo volume, utilizando as medidas dadas aqui em cima, olha, então dividindo isso daqui, tá? Dividido 1980, tá? 1980 e dividindo por esse valor. Ele vai dar aproximadamente quanto, pessoal? Ele vai dar algo em torno de 1%. Na verdade, ele deu 1,1%. Aí é o que eu arredondei para 1%. Então, se você quer saber a precisão, ó, pega o resultado que você encontrou com a diferencial total, tanto nesse exemplo como no anterior, volta lá na função e calcula o resultado com as dimensões sem o erro, sem a precisão que foi mencionada, e divide o valor da diferencial total por esse valor que você encontra aqui em cima com os valores propostos, que você vai ter exatamente o percentual. E 1% é um volume, é um erro que, a princípio, ele é
permitido. É claro que não quer dizer em todos os casos, tá ok? Então, pessoal, veja aí, reforço novamente, o que nós vimos hoje, na verdade, foi uma extensão do cálculo 1 e buscando os conceitos da nossa última aula. Então, quando você trabalha uma derivada composta, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Identificar quais são as funções que compõem. Identificou? Deriva cada uma separadamente e depois você vai fazer o quê? O produto entre elas. Exatamente igual nós fizemos lá no cálculo 1. Se tiver um produto de funções, você vai fazer o quê? Vai aplicar a regra do produto. Se você tiver o quociente, você vai aplicar a regra do quociente. Já a diferencial total nada mais é do que o quê? A soma das derivadas parciais multiplicada pelas suas variações, que é exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Aqui foi, como é uma função com 3 variáveis, foi a derivada parcial em relação a x vezes a variação de x, mais a derivada parcial em relação a y vezes a variação de y, mais a derivada parcial em relação a z vezes a variação de z. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Ok? Então aguardo vocês aí para nosso próximo vídeo que a gente teremos em breve aí, tá ok? Então, pessoal, novamente, agradeço a todos aí pela compreensão e principalmente pela esforço que vocês estão fazendo de ficar em seus lares e com isso proteger sua saúde e de sua família, tá bom? Um abraço a todos e que Jesus abençoe a vocês hoje e sempre.